Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal de equações diferenciais integrais. Na semana passada a gente terminou por dar um exemplo de o que seria uma equação diferencial linear e a gente tentou multiplicar essa equação diferencial por uma função auxiliar de maneira que fosse possível obter a solução. A gente vai tentar replicar a técnica que a gente usou na semana passada para uma equação diferencial linear geral. Então vamos pegar aqui uma equação diferencial linear que é dado desta forma, certo? Lembrando que tanto a função p quanto a função g são funções contínuas que saem de um intervalo aberto da reta e assumem valores reais. E a solução, né, a gente quer que seja uma função também que saia do mesmo domínio para manter a coerência, né, e assuma valores reais também. E além disso, que essa função, além de ser contínua, seja diferenciável para a gente poder derivar, né, e substituir na equação e ver se de fato a igualdade é satisfeita. Então, na semana passada, o que a gente fez? Né? A gente pegou essa equação e multiplicou por uma função auxiliar chamada midT. É função auxiliar que recebe o nome de fator integrante. Então, vamos fazer isso, né? Vamos pegar essa função auxiliar, multiplicar por toda a equação diferencial, e aí a gente tem a seguinte igualdade. A técnica aqui que a gente vai tentar fazer vai ser o seguinte. A gente vai tentar pegar o lado esquerdo da equação e escrever isso como a derivada de uma função. Repare que quando a gente pegar a função midT multiplicado por y e calcular a sua derivada, a gente pode aplicar a regra do produto, que ela é basicamente o seguinte, né, que vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Aí repara o seguinte, né, que essa função ela é uma boa candidata para ser a função que eu quero colocar, que eu quero derivar, né, e mostrar que é igual essa aqui do lado esquerdo da equação. Porque olha só o que acontece. A gente já tem um termo que já é igual, né? Que é esse termo aqui, que vai ser igual a esse termo aqui. Então, assim como a gente fez na semana passada, a gente vai forçar que esse termo aqui seja igual a esse termo aqui, tá? E dessa forma, se a gente forçar essa igualdade, a gente vai conseguir obter a função mi. A gente vai ter uma cara para a função. Então, vamos fazer o seguinte, vamos igualar, né, essas duas parcelas. Então, a gente vai ter mi de t, p de t, y, que vai ser igual a mi' de t, y, tá? Bom, considerando y diferente de zero, né? O que isso quer dizer, né? Eu estou considerando que a função y de t ela não assume valores nulos para todo t dentro do domínio da y, né? Que é o mesmo domínio tanto da p quanto da g. Então, dessa forma, a gente consegue dividir essa igualdade aqui por y, né? E cancelar, né, dos dois lados.
Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor que a mi ela é positiva e vamos dividir a equação toda por mi. Se a gente fizer isso, a gente vai obter a seguinte expressão, ó, o lado direito aqui, como você vai dividir tudo por mi, vai sobrar só o p de t. Do lado esquerdo vai sobrar mi' de t dividido por mi de t, certo? Então, dessa forma, a gente tem o seguinte, vou reescrever aqui só para deixar na ordem certa para as nossas contas. Aí agora eu vou integrar dos dois lados, né? Então, se eu integrar aqui dos dois lados com relação a t, eu vou ter o seguinte. Bom, aqui, essa integral aqui do lado esquerdo, ela vai dar pra gente ln de módulo de mi de t, mais uma constante. E do lado de lá, como a gente não sabe qual que é a cara da expressão p de t, a gente deixa do jeito que está mesmo, tá? Certo, aí o que a gente faz agora? Bom, a gente pode passar aqui o c para o lado de lá, e quando a gente passa esse c para o lado de cá, a gente pode chamar ele de uma constante qualquer, né? Porque como é um valor arbitrário, então você pode deixar mais uma constante aqui que não vai fazer diferença, né? Porque pode ser qualquer valor real. Então, tanto positivo quanto negativo. Então, não tem problema nenhum. Aí agora a gente tem que dar um jeito de limpar esse logaritmo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar, né, compor com a função inversa dele, que nesse caso vai ser eu pegar a exponencial e elevar tudo dos dois lados. Ok, então dessa forma eu consigo extrair, né, a minha mi de t daqui, e como ela é positiva, aí eu já não preciso me preocupar tanto com o módulo também. E do lado de cá eu vou ter isso aqui, ó, e elevado à integral, né, de p de t, vezes e, né, elevado a c, tá? Porque multiplicação de potência de mesma base, né, você conserva a base e soma os expoentes, né? E aí, como essa função ela é uma função auxiliar, então meio que ela não vai importar muito assim na solução, então a gente tem a liberdade de escolher qualquer valor para esse c. Então vamos escolher c igual a 0, que aí dessa forma isso aqui fica igual a 1, tá? Então, aí a gente faz o seguinte, ó, mi de t vai ser igual a e elevado a p de t, a integral de p de t dt, né? Ah, eu esqueci de colocar dt aqui, mas está posto agora, tá bom? Então, esse é o nosso fator integrante, tá? E se a gente voltar na expressão aqui de trás, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente escreveu, né, que isso aqui vai ser exatamente o lado esquerdo, né? Então, substituindo o lado esquerdo da equação para essa expressão que eu acabei de sublinhar de laranja, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter mi de t, y, que vai ser igual a mi de t, g de t. Aí agora eu vou integrar dos dois lados. Certo? E aí o que temos de interessante? Temos o seguinte, né, que usando o teorema fundamental do cálculo, eu posso encarar a derivada e a integral como se fossem operações inversas. Então eu consigo extrair
o midty. Aí eu colocaria uma constante aqui. E a outra integral, como eu não conheço a expressão do midT e nem a do g, eu deixo como está mesmo. E agora é só fazer uns pequenos ajustes, né? Que é passar essa constante para o outro lado, passar dividindo tudo por mi. E dessa forma, a gente vai chegar na seguinte expressão, que é assim que está nas notas de aula, né? Que vai ficar y igual a 1 sobre midT. Aí a gente abre um colchetes aqui, porque ele passa dividindo, né? Só que eu só mudei a escrita dele, mas é a mesma coisa. Vou colocar mais uma constante, porque tanto faz o sinal. E essa é a nossa expressão, né, geral para a solução da equação diferencial linear. Tá? Aí daqui a pouco eu digo, né, o que acontece quando a gente tem um PVI para resolver. Vamos só calcular um exemplo aqui bem rápido, né, só para ilustrar como é que a gente aplica, né, essa fórmula. Então, quando você se deparar com uma equação diferencial linear, vou pegar aqui, copiar um exemplo só para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa equação diferencial. Deixa eu ver se é essa mesmo ou se é outro exemplo. Não, na verdade é outro exemplo. Esse aqui é depois. Então, vamos lá de novo. Muito bem, então deixa eu só apagar esse aqui e colocar esse aqui no lugar. Tá, aqui a gente tem um PVI, né? Mas não vai ter problema porque é só a gente determinar qual que é o valor de C usando essa condição inicial aqui. Mas aí como é que a gente faz, né? Então o que você tem que lembrar é o seguinte, é simplesmente do fator integrante e dessa fórmula final, tá? O fator integrante, ele é dado por essa integral aqui. E a fórmula final é que está lá em cima. Então, você só precisa determinar qual é a função P e qual é a função G. Mas tem que ficar esperto com a escrita, porque a fórmula geral, ela é assim. Foi a partir dessa fórmula geral que a gente deduziu as fórmulas, a fórmula geral, que a gente deduziu as fórmulas. Então, para a gente colocar nesse formato, a gente vai ter que pegar essa primeira equação aqui e dividir ela por t. Então, dividindo ela por t, você vai ter o seguinte, ó. Bom, dividindo por t, né, eu vou ter que aqui vai sobrar só 4t, tá? Então, dessa forma, a gente tem que a nossa função p, ela é 2 dividido por t, e a nossa função g, ela é 4t, tá? Então, o fator integrante, a gente faz o seguinte, né? Então, a gente pega, escreve e elevado à integral da função p, que vai ser 2t dt, tá? E aí a gente tem o seguinte, né, que o que é essa integral aqui, né? Só fazendo ela separadamente, né? Essa integral aqui,
você pode tirar o 2 para fora, então você vai ter integral disso aqui. E aí vai ser integral do ln módulo de t. E é isso, né? Você pode até colocar mais uma constante, né? Mas aqui você pode desprezar a constante, porque no fator integrante você pode escolher a constante como sendo zero, tá? Então, nesse caso, você tem o seguinte, a gente vai pegar agora e vai substituir, né, aqui na nossa expressão. Então, você vai ter e elevado a 2 ln de módulo de t. Então, o que você vai fazer agora, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 2 e vai passar para dentro do logaritmo. E aí você tem que o ln é inverso do exponencial. Aqui você tem que t quadrado sempre vai ser maior ou igual a zero, então você não vai ter problema com o módulo. E vai ser t quadrado, né? Então seu fator integrante é simplesmente t ao quadrado, tá? E agora a gente vai para a parte final, que é usar essa fórmula aqui. Deixa eu só copiar ela aqui. Opa. Ué, por que eu não estou conseguindo copiar ela? Pronto, agora consegui. Então, aí... Eita, mas veio tudo esquisito também. Mas a gente ajeita aqui, ó. Então, aqui é o seguinte. Aqui é isso aqui. E aqui é o nosso fator integrante. Tá. Então, vamos lá. É exatamente isso daqui. Tá bem, aí o que a gente faz, né? Agora vamos substituir, né? Então, a gente tem y, que é igual ao fator integrante, que é 1 sobre t ao quadrado, né? Que multiplica a integral de t ao quadrado, e a g, se não me engano, é 4t. Mas a gente pode conferir aqui, ó. dt. Tá, mais uma constante, que aí depois deixa essa constante quietinha aqui. Então, a bem da verdade, a gente só precisa se preocupar em calcular essa integral aqui, tá? Que vai ser a integral de 4t ao cubo dt. Bem simples, né? E essa integral vai ser exatamente essa daqui, tá? Mais outra constante, tá bom? Então, assim a gente consegue cancelar e vai ficar só o t à quarta. Tá, reescrevendo aqui, a gente tem 1 sobre t quadrado, que vai multiplicar t à quarta mais k mais c, né? Só que aí o que a gente faz? A gente pega essas duas constantes e transforma numa constante só, tá? Vou chamar de constante c, tá bom? E aí a nossa expressão final vai ser dado por isso aqui, ó. Vai ser 1 sobre t ao quadrado, que vai multiplicar t à quarta mais c. Então, y é igual a, fazendo a multiplicação, né? Vai ser t quadrado mais c sobre t quadrado, tá? Então, essa aqui é a expressão geral, né, da sua solução dessa equação diferencial. Porém, a gente está interessado no problema de valor inicial, no PVI. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai substituir os valores que foram dados aqui na condição e vai tentar achar o valor de C, da constante lá.
Então, quando aparece isso aqui, o que, que a gente interpreta? O y, ele é uma função em função de t. Então, esse número 1 que está aqui vai ser o valor do t, né? Então, vai ser o t igual a 1. E para quando t é igual a 1, você tem que o y é igual a 2. Então, onde tem t, você vai substituir por 1. E onde tem y, você vai substituir por 2. Então, dessa forma, você vai ter o seguinte, ó, 2, 1 mais c dividido por 1. Sendo assim, você tem que a sua constante é igual a 1. Então, a solução do PVI vai ser essa daqui, y igual a t ao quadrado mais 1 dividido por t ao quadrado. Beleza? E detalhe, né? O seu t ele é maior do que zero, né? Para satisfazer. Precisa do t ser maior do que zero? Pode ser que dê problema no módulo lá atrás. Bom, mas enfim, deixamos aí. Muito bem, aí o que é... Vamos ver agora mais um exemplo, que é o seguinte, que tem alguns exemplos que você não consegue, né, resolver as integrais, né? Então, só para cortar um pouquinho, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou listar aqui um exemplo bem rapidinho e vou explicar como é que a gente pode proceder, né, quando a gente tem um caso assim. Então, eu vou simplesmente copiar aqui o exemplo, que ele é pequeno também, e aí a gente tenta discutir sobre ele. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Será que cabe aqui? Eu acho que coube sim. Então, beleza. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente tem esse seguinte problema de valor inicial, né? Aí o primeiro passo é a gente adequar, né, para ficar na fórmula padrão. Então a gente divide tudo por 2, tá? Dessa forma a gente tem que isso aqui vai ser o P e o G vai ser a função constante igual a 1, tá? E aí a gente vai pegar e encontrar o fator integrante, né? E o fator integrante vai ser o quê, né? Vai ser exatamente μ, que é o e elevado à integral de p de t dt. Ixi, esse dt aqui ficou meio feio, né? Então, beleza. Aí o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, que esse fator integrante, ele vai ser, como o p de t ele é t sobre 2, então a integral aqui vai dar o quê, né? Vai dar t ao quadrado, né? A integral dessa parcela aqui em cima. T ao quadrado, né? Porque vai dar... Melhor dizendo, vai dar t ao quadrado dividido por 4, né? Porque a integral por si só vai ser... Se for só a integral do t, é t ao quadrado sobre 2. Como já tinha um 2 aqui, vai ficar t ao quadrado sobre 4, tá? Então isso aqui vai ficar e elevado a t ao quadrado dividido por 4. Ok, aí a gente vai, né? Coloca aqui e tal. Chega nessa expressão. E aí, o que acontece, né? Aqui a gente está naquele passo que você faz essa fórmula aqui. Só que lá eu deixei o μ do lado de cá mesmo, tá? E aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem que esse aqui é o fator integrante, certo? Então, lembra que essa integral, né, é a integral de μ de t que multiplica g de t.
Só que a g de t ela é constante igual a 1, então é só a mi de t. Só que essa integral ela não é tão imediata assim, tá? Ela não sai muito fácil assim por meios analíticos, né? Por meios do cálculo 1 que a gente já está acostumado, né? Então pode ser que aconteça esse tipo de coisa. E aí, como é que a gente pode proceder com isso, né? Aí quando isso acontecer, aí você faz o seguinte, você vai e você dá um jeito de transformar essa integral numa integral definida, tá? E como é que você pode fazer essa integral definida? Você escolhe um número para colocar aqui embaixo e aqui em cima você coloca a variável t, tá? O número que é bom colocar aqui embaixo é o número da sua condição inicial aqui, né? No caso seria o número da variável t, né? Então você colocaria o zero aqui embaixo e o t ali em cima. Aí você só não pode esquecer de quando você fizer isso, aqui dentro você tem que trocar tudo por outra letra, tá? Porque você vai meio que transformar, né, isso aqui numa função dependendo de t, né, essa integral nova aqui, tá? E aí, dessa forma, né, você meio que resolve o problema. E aí o que você faz? Você só isola o y agora, né? Você só isola o y, escrevendo desse jeito aqui mesmo, né? Que multiplica a integral de 0 até t, e elevado a s ao quadrado sobre 4, ds mais uma constante, tá? E aí repara o seguinte, né, que se você substituir o valor 0 aqui, no lugar do t, esse pedaço aqui ele vai ficar igual a 1, né? Essa integral aqui ela vai zerar, né, porque você vai estar calculando a integral de um ponto nele mesmo. E aí vai sobrar só o c, né? E o y ele vale quanto aqui? Vale 1, né? Então, com isso você consegue concluir que o c é igual a 1. Tá? Se você trocar o seu y por... O seu y, não, desculpe, o seu t, fazendo t igual a 0, né? Então, fazendo t igual a 0, você conclui que c é igual a 1, tá? E isso é possível por quê, né? Porque a gente está usando o teorema fundamental do cálculo aqui também, sabe? Que lá, né, quando você faz a demonstração, né? Quando você chega naquele ponto em que você tem isso daqui, que a gente viu agora há pouco, aí o que você faz, né? Aí você faz o seguinte, você pode fazer a seguinte integral dos dois lados, que você pega, só que aí você troca a variável. O y você pode deixar a mesma coisa, né? Mas só tomando cuidado que o y agora vai ser uma função de s, tá? Aí que você coloca de um valor inicial, né? t0 até t. Fazendo de conta que agora você tem algo assim, né? Tipo, essa equação diferencial aqui, ó. Aí você coloca aqui ds. E isso daqui você coloca assim, trocando S, G de S, ds, tá? Muito bem, aí o que acontece, né? Isso aqui a gente fez o seguinte, né? A gente só pegou e calculou a integral dos dois lados e mudamos a variável t para a variável s. Essencialmente,
não mudou nada, né? Tipo, só fiz uma mudança de variável aqui, tá? Tipo, igual as mudanças de variável que a gente costuma fazer lá no cálculo, né? Só que aqui você trocou por S, tá? Para não deixar mais desnecessariamente complicado. E agora o que você vai fazer? Agora você vai usar o teorema fundamental do cálculo. Ah, esqueci de colocar isso daqui. Você vai usar o teorema fundamental do cálculo, né, nisso daqui, para esses limites de integração, né? E aí o teorema fundamental do cálculo diz o quê, né? Que existe uma primitiva, né? Na verdade você pode pegar qualquer primitiva e escrever assim, né? Tipo, então, qual que é a primitiva aqui? Vai ser exatamente o m, né? O mi e o y, né? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa função, aplicar no número de cima, menos o número de baixo, tá? E isso daqui vai ser igual a isso daqui. Certo? A gente troca as variáveis, né, para a gente poder escrever essa integral, né, como algo que dependa de t aqui em cima, né? E aí o que a gente faz, né? Aí agora a gente passa isso aqui para o outro lado, né? Isso aqui vai ser uma constante, né? Porque você está colocando um valor dado aqui, né? Tanto no mi quanto no y. Então isso aqui é uma constante, tá? Aí você passa a constante para o outro lado. E aí você passa dividindo pelo mi depois, né? Então aí você vai ter basicamente a mesma expressão que a gente tinha lá em cima, tá? Que vai ser 1 sobre mi de t. Isso aqui, mi de s, g de s, mais a constante, né? Eu passei essa constante para lá, essa constante verde aqui, tá? Posso até colocar verde aqui só para ficar claro que é aquela constante. Tá certo? E é dessa forma, né, a gente tem a nossa solução para o PVI, tá? Se caso a gente não conseguir resolver a integral, a gente costuma deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Ou desse jeito aqui, né, isolando o y, né? Depois colocando o valor aqui que você achar. Tá certo? Ok. Então, uma outra categoria, né, de equações diferenciais que a gente viu também nessa semana foi as equações ditas separáveis, né? Então, aqui a gente viu que são equações diferenciais separáveis. E por que ela tem esse nome, né? Será que a gente consegue separar algumas coisas? A ideia é essa. Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui a gente vai partir de uma forma geral, né? Então, de maneira geral, a gente está lidando com esse tipo de equação diferencial. Certo? E aí a gente quer arrumar uma maneira, né, de a gente escrever de um outro jeito. Então, será que a gente consegue transformar essa equação diferencial em algo que tenha essa forma? Onde esse m é uma função que mistura, né, as variáveis x e y e o n também. Bom, sempre é possível, né, você deixar dessa forma essa primeira equação aqui. Basta você fazer o seguinte, né, é só você passar o f de x, y para o outro lado, né, e aí você vai ter isso daqui. E aí esse daqui vai fazer o papel do m, né? E o n vai ser quem? Vai ser a função constante 1. Tá? O n de xy vai ser a função constante igual a 1. Tá certo?
Só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai restringir um pouquinho isso. Esse tipo de equação. A gente vai considerar somente as equações em que tem esse formato, né? Só que o m ele vai ser uma função que vai depender somente da variável x, e o n vai depender somente da variável y. E depois a gente continua da mesma forma, tá? Para as equações diferenciais que satisfaz essa igualdade, a gente chama ela de equação separável, ou equação diferencial separável, né? Mas já está claro que o contexto é de equações diferenciais, né? Muito bem, e se você pegar e, sei lá, multiplicar por d de x, tipo, vamos dizer assim, você pode também ter essa outra maneira de escrever esse tipo de equação diferencial. Tá? É a mesma coisa, tá bom? Muito bem, vamos pegar alguns exemplos para a gente ilustrar como é que a gente usa esse método, né, para calcular. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente ilustrar de duas formas. Então, vou pegar aqui. Então, vamos lá. Tá, vai ser esse exemplo aqui. Então, primeira coisa, né? Mostre que a equação diferencial é separável e depois encontre uma equação para suas curvas integrais. Ou seja, né? Primeiro a gente mostra que é separável, que satisfaz aquela que pode ser colocado nesse formato aqui, e depois a gente vai encontrar as soluções, né, dessa equação diferenciável, né? Basicamente é isso que ele está querendo dizer, né, com curvas integrais, né? Porque a gente vai ver que para esse tipo de equação diferencial pode ser que a gente não consiga a solução de maneira explícita, né? Mas vai estar misturado no meio de x e y ali, e às vezes não vai ser possível a gente separar, né, isolar o y na equação, na função ali, né, na solução. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, a primeira coisa é o seguinte. Vamos tentar deixar naquele formato, né, que é um m de x mais um n de y que multiplica dy sobre dx, que é igual a zero. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Né? É fazer o que não tem muita escapatória aqui, né? Então, a primeira coisa, você vai multiplicar essa equação toda por 1 menos y ao quadrado, né? Então, feito isso, você vai fazer a famosa passada para lá, né? Do seu 1 menos y ao quadrado. Então, vai ficar assim, né? 1 menos y ao quadrado, que multiplica o dy dx. E aqui vai sobrar o x quadrado, né? Só que aí você pode subtrair, né, os dois lados dessa equação por x quadrado, né? Então, ou seja, né, você vai estar passando o seu x quadrado negativamente para o outro lado, né? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter aqui menos x quadrado mais 1 menos y ao quadrado dy dx é igual a zero. Bom, aqui você tem o seu m de x, né? Ou seja, uma função que depende somente de x. E aqui você tem um n de y, né? Uma função que só depende de y, que está acompanhado dessa derivada. Então, com isso, né, a gente verificou que essa equação diferencial se trata de uma equação separável da maneira que a gente definiu agora há pouco. Tá,
E uma vez que a gente tem isso, né, como é que a gente resolve, né, essa equação? Bom, eu vou dar aqui uma justificativa de como a gente pode deixar bem fácil a resolução dela. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada nisso daqui, ó. Vamos pegar e vamos escrever, vamos tentar achar, né, sei lá, uma primitiva para isso daqui, tá? Eu quero encontrar uma função que seja a primitiva disso daqui, tá? Desse negócio. Por quê? Porque eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero derivar essa primitiva e igualar isso daqui. Isso vai ser útil para a gente. E agora só vamos lembrar como é que a gente deriva, né? Por exemplo, eu quero derivar essa primitiva dele, só que com relação a x. E outra, né? O meu y eu estou interpretando como uma função de x também, né? Então parece meio difícil assim de entender, né? Meio estranho, meio artificial demais. Pode ser também, né? Mas, mas vai valer a pena, ó, porque aqui é o seguinte: eu quero fazer uma derivada de algo que dependa de y, né? De algo que tem coisas que envolvam y, só que em termos de x, né? Então lembrando que como o meu y é uma função que depende de x, quando eu calculo essa derivada, eu preciso usar a regra da cadeia, tá? E aí, eu vou ter o seguinte, a derivada de fora, né? Então, a derivada de fora vai ser o quê? Vai ser a derivada com relação a y, né? Então, eu posso escrever isso daqui, vezes a derivada de dentro. Certo? Então, basicamente é isso que eu preciso. Então, eu dei essa volta para quê? Porque o que seria uma primitiva, né, da função 1 menos y ao quadrado em termos de y somente? Bom, se você integrar isso aqui em termos de y, sem muita dificuldade, a gente consegue entender que isso daqui vai ser y menos y ao cubo sobre 3 mais uma constante, né? Mas eu não vou me preocupar muito com a constante não, tá? Eu só quero essa expressão, tá? E aí é o seguinte, pessoal. Quando eu pego, se eu falar que essa expressão aqui é a minha f de y, então quando eu derivar essa expressão com relação a x, vai ser o quê, né? Quando eu derivar isso aqui tudo, né, com relação a x, vai ser a derivada do de fora, né? Que aí eu vou voltar nisso daqui, vezes a derivada do de dentro, né? Certo? Então, dessa forma, eu consigo chegar aqui na minha expressão à direita, né? Que é essa expressão aqui, tá? Então, para ficar bonito o negócio, o que falta, né? Falta só eu pegar alguma coisa, alguma primitiva aqui do que faltou, né? Que foi o menos x ao quadrado, né? Então, repara o seguinte, ó. Se eu pegar a primitiva do menos x ao quadrado, vai ser o quê, né? Vai ser menos x ao cubo dividido por 3, certo? Agora, vamos pegar a primitiva de y, que vai ser isso daqui. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou derivar isso daqui tudo. Tá? Com relação a x. Se eu derivar isso aqui tudo com relação a x, o que dá para a gente concluir? Né? Dá para a gente concluir o seguinte, olha, que isso é a mesma coisa de eu derivar a parte em verde, né?
que eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar em verde de novo, né? Aí volta para o azul aqui. E derivar a parte aqui em azul mesmo, né? A parte em azul, certo? E aí o que que a gente tem, né? Ó, a gente tem o seguinte, que isso aqui vai ser o nosso menos x quadrado, tá? Mais, agora isso aqui é o que, né? 1 menos y ao quadrado, tá? Lembra da regra da cadeia, né? Então vai ser a derivada de fora, que é isso, e a derivada de dentro, que é isso daqui. Tá bom? Que é igual a zero. Então o que que a gente tem, né? A gente tem que essa derivada aqui, ela é igual a zero, tá? Então você tem que dx, isso aqui é igual a zero. Então quando você integrar dos dois lados com relação a x, certo? Integrar aqui com relação a x, o que que vai acontecer, né? Você vai cancelar esse d dx e vai sobrar só o que está aqui no meio, né? E vai aparecer uma constante aqui. Então, se você integrar aqui e integrar aqui, esse aqui vai embora com a integral, então sobra só essa expressão. E aqui aparece uma constante, tá? E se você multiplicar tudo por 3, para dar uma limpada, você vai ter essa solução aqui, ó. Tipo, a rigor aqui seria 3c, tá? Mas como se trata somente de uma constante, eu deixo do jeito que tá. E aqui você tem a solução da sua equação diferencial. Só que aqui, o que que acontece, né? Essa solução, ela tá implícita, porque meio que a gente não consegue isolar o y, né? Mas, deixando assim, não tem problema nenhum, tá de bom tamanho, tá? Não tem problema. Aí o que que é o... Beleza, mas pareceu meio complicado nesse jeito, né? A gente teve que meio que adivinhar qual que é a função aqui, né? Então, qual que é um jeito mais esperto que a gente pode estar resolvendo esse problema, tipo, sem ter que dar essa volta toda? Um jeito esperto é o seguinte, que isso meio que implicitamente, né, meio que secretamente, isso aqui justifica esse tipo de coisa, ó. Então, eu vou copiar de novo aqui a equação diferencial, tá? Que ela pode ser representada desta forma aqui. De novo, ó, só escrever aqui, ó, dy dx x quadrado 1 menos y ao quadrado, tá? Bom, você pode fazer o seguinte, multiplica tudo em cruz, né? Então, quando você multiplica tudo em cruz, você tem isso daqui, tá? Aí meio que a gente fez lá, né? A gente meio que encontrou, né, a primitiva tanto de y quanto de x, né? Então, meio que isso permite, né, que você faça esse tipo de coisa, né, que você integre dos dois lados e você repita essa integral aqui com relação a y e essa aqui com relação a x sem, tipo, sem muito peso na consciência, né, porque meio que indiretamente você fez isso aqui em cima, tá? A gente buscou aqui, né, a primitiva do y, né? E aí, fazendo isso, né, aí você tem o seguinte, né? Então você tem aqui a primitiva do y, que vai dar isso daqui, mais uma constante, primitiva do x, mais outra constante.
Aí você junta tudo do mesmo lado, né, só para deixar bonito. Então você pode estar passando esse x ao cubo para o lado de lá, continua do mesmo jeito, passa essa constante para lá, e aí junta com a outra constante e chama de c de novo. E aí você multiplica tudo por 3 novamente, e aí você tem isso daqui, né? Que é a mesma resposta de antes. Tá? Então, você pode fazer desse jeito esperto que está justificado, né? Aqui em cima, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Bom, vou dar agora um exemplo, um último exemplo de um PVI. Aí é o seguinte, pessoal, depois, né, nas notas de aula, eu acho que eu não fiz isso em sala de aula por causa do tempo, mas eu explico, né, um pouquinho mais rigoroso, né, por que a gente pode calcular essas integrais que tá tudo bem, sabe? Então, para quem quiser ir um pouco mais a fundo, é só dar uma olhada nas minhas notas. Tá, agora vamos pegar um PVI como exemplo aqui. Então vamos pegar esse PVI aqui, ó. Então só um momentinho que eu estou selecionando o nosso PVI. Pronto, está selecionado o nosso PVI. Então deixa eu só diminuir o tamanho dele. E ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar, vamos usar o método da segunda maneira que a gente fez, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo em cruz. Então a gente tem aqui, ó, 2y menos 1 dy, que é igual a 3x² mais 4x mais 2, tudo isso dx. Integra dos dois lados, né? Então aqui você vai ter 2 integral de y menos 1 dy e integral de 3x² mais 4x mais 2 dx. Certo, aí você fazendo a integral, né, aqui vai dar 2, que vai multiplicar... deixa eu só aumentar um pouco esse parênteses aqui, né? Y² dividido por 2 menos y, ok? Aqui a gente fecha. E aqui a gente vai ter 3x ao cubo sobre 3 mais 4x² sobre 2 mais 2x. E aí eu vou deixar a constante aqui para cá, tá? Eu nem me preocupei em somar a constante aqui. Eu já coloquei ela do lado de lá, tá bom? Aí agora a gente só ajeita a expressão, né? Então, limpando tudo, ajeitando tudo, né? Você vai ter o seguinte, né? Você vai ter que isso daqui é y² menos 2y, que é igual a x ao cubo mais 2x² mais 2x mais c, tá? Aí, o que a gente faz, né, para achar a solução? Aqui a gente tem a solução geral, né? Então a gente quer a solução para o PVI. Então, a mesma coisa a gente fez no exemplo lá do fator integrante, né? A gente vai pegar, no caso aqui, lá eu tinha y função de t, aqui eu tenho y função de x, né? Então, como eu tenho y de zero, então eu estou pegando o valor para x zero, né? Para x como sendo igual a zero, e o y como sendo menos 1. E aí a gente substitui, né? Então, aqui eu vou ter menos 1 elevado ao quadrado, né? Que vai dar 1. Vou colocar isso aqui, né? Aí eu tenho aqui menos 2, que multiplica menos 1,
Aí x é tudo zero, né? Então vai ser 0, 0, 0 e c. E aqui a gente conclui que o c vai ter que ser 3, né? Então a solução, né, do nosso PVI vai ser essa daqui, ó. Certo? Aí aqui meio que acabaria, né, a parte de resolver o PVI. Só que aí o que ele pede, né? Nesse caso, a gente consegue um pouquinho mais, né? Determine qual intervalo solução existe, né? Então aqui é o bônus, né, do exemplo. Então aqui o que a gente pode fazer, né? Nesse caso, a gente consegue isolar o y completando quadrado, né? Se a gente pegar aqui e somar um dos dois lados, a gente vai ter a seguinte expressão. Certo? E esse lado de cá é a mesma coisa que y menos 1 elevado ao quadrado, né? Então, para eu tirar esse quadrado, eu calculo a raiz, né, dos dois lados, né? Então, fazendo isso, eu vou ter que y menos 1 é igual a mais ou menos, né? Aí eu repito isso aqui tudo, só que eu coloco dentro da raiz. Certo? E finalmente, né, a gente tem que a resposta vai ser y igual a 1 mais ou menos isso aqui mais 2x quadrado mais 2x mais 4. Aí a gente pode brincar um pouquinho também e fazer o seguinte, né? Aqui ele meio que dá o mais ou menos, né? Mas como o PVI é uma única solução que a gente vai ter, então ou vai funcionar com mais ou vai funcionar com menos, né? Então, repara o seguinte, a gente tem que a condição inicial dele é o quê, né? Que y de 0 é igual a menos 1. Então, se você substituir tudo por zero aqui dentro no lugar do x, né, vai sobrar só o 4, né? Então, essa raiz aqui vai ser 2. Então, o que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, ó, 1 mais ou menos 2. Aí, quando você tem mais, dá 3, então não dá certo. E aí, quando você tem menos, aí realmente funciona, né? Porque vai dar menos 1. Então, a resposta do PVI de maneira explícita, né, seria dado por essa expressão. Se for explícito. Tá? E beleza, né? E ok. E qual que é o intervalo, né, que a solução existe? O intervalo para a solução existir, a gente tem que olhar qual que é o domínio da solução, né? E a única parte que a gente tem que é problemática é quando isso daqui for menor do que zero, tá? E como é que a gente resolve isso, né? Aí aqui você vai ter que tentar desenhar o gráfico, né, da sua função de grau 3 aqui, né? Só que aí, se você plotar ela em algum lugar, aí, em algum software que desenha gráfico, você vai ver que ela meio que vai ter mais ou menos essa carinha aqui, ó. Tipo, ela vai ser uma função que ela vai ter uma única raiz real, tá? E duas complexas. E você vai ter o quê? Que para valores maiores do que menos 2, ela é positiva, e para valores menores que menos 2, ela é negativa. Só que aqui, gente, para não dar problema, tem que ser para os valores de x que são maiores ou iguais a zero, né? Então, imagina que você tem o seguinte, né? Então, o seu intervalo seria assim, tá? Só que o que a gente pede para a solução, né? Que o intervalo seja aberto. Então, a gente pede que seja para valores, né, maiores do que zero. Se fosse aqui no caso de cima, né, você teria que seria para
os valores de x maiores ou iguais a menos 2, né? Só que aqui embaixo você tem para os valores que são maiores, os valores de x maiores do que 2. Aí você me pergunta, puxa, mas se eu considerar valores que são maiores que menos 2, como é que vai ser o lance do nosso PVI? Então, aí esse PVI já não seria satisfeito, né? Se eu colocasse essa exigência, né? Esse PVI ele vai ser satisfeito se você não pedir, né? Tipo, nada de intervalo, sei lá, né? Meio que se você fizer uma análise pontual ali só, né? Tipo, mas quando você pede o intervalo, né? Aí você pede que ele seja aberto. Beleza, pessoal? Mas é isso, é passo a passo, né? Fazendo os exercícios, pegando os métodos, que logo logo pega o jeito. Tá certo, pessoal? Então, se cuidem e até uma próxima.